Boa tarde, então, pessoal. Eu vou dar início aqui à gravação, então, da aula de microscopia eletrônica de transmissão para a disciplina de caracterização de materiais da graduação, certo? Então, esse daqui vai ser o tópico 7, né? É o tópico 7 da disciplina, ou unidade 7, né, de aprendizado, ou também a técnica de caracterização, não sei se coincide exatamente com a sétima técnica de caracterização, tá bom? Mas vamos chamar de tópico 7, tá? Então, o microscópio eletrônico de transmissão é um equipamento, assim, avançado já, não é? Para caracterização. Ele vai resolver questões, vai resolver dúvidas, né? No sentido de caracterizar, descobrir qual fase que é, identificar cristalograficamente ou, né, quimicamente, como a gente fala, se for em relação à composição química, né, ou a técnica de espectroscopia, que trata sempre da parte de composição química da amostra, ou da fase, né. Então, o transmissão ele vai fazer isso tudo na escala nanométrica, certo? E é um equipamento incrível, não é? Que tem resoluções que podem chegar abaixo de 1 nanômetro, na verdade, bem abaixo do nanômetro, pode chegar a 1 ou 2 angstrom, né, de resolução, 1 ou 2 angstroms, quer dizer que a gente já fica já na faixa de distância entre os átomos nos materiais cristalinos, né, materiais metálicos, semicondutores, cerâmicos e assim por diante. E em alguns equipamentos, vamos dizer assim, os mais, né, avançados que nós temos hoje em dia, vamos dizer assim, os que a gente tem top de linha, né, os mais avançados que existem no mercado e em funcionamento, já chegam em resoluções da ordem de 0,6 angstrom. Então, na verdade, nós já temos equipamentos de transmissão na escala sub-angstrom, certo? E 0,6 angstrom, cuidado para não se perderem nos números aí, né? Mas a gente já chega na escala de 60 picômetros, certo? Seria, então, 60 vezes 10 a menos 12, não é? Escala de nanômetro é 10 a menos 9 metros, angstrom é 10 a menos 10, que é uma escala à parte, só para ditar mesmo a distância entre os átomos, e o picômetro seria 10 a menos 12. Então, 0,6 angstrom seria 60 vezes 10 a menos 12, né, metros, tá bom? E para vocês terem uma ideia, nós temos um equipamento desse aqui no Brasil, né, que é um modelo da FEIC chamado Titan, que fica lá no CNPEM, né, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, lá em Campinas. Onde está localizado também o Sirius, né, que é o novo acelerador de partículas. Bom, falando então, já falei assim, das potencialidades, né, dessa técnica, eu acho uma técnica incrível, já falei isso, talvez eu vou ficar aqui ressaltando, né, levantando a onda aí da parte de transmissão, porque é uma técnica que eu conheço bastante, que eu gosto muito, me especializei, e realmente ela tem uma grande vantagem de você poder fazer imagem com essas resoluções aí que eu falei para vocês, até na escala atômica, poder fazer a cristalografia da fase, quer dizer, identificar uma fase cristalograficamente entre as 14 redes de Bravais e também, se for até uma estrutura fora das redes de Bravais, como, por exemplo, um quase cristal. Então, transmissão é uma das poucas técnicas que tem a capacidade de identificar uma fase, né, distinta, assim como um quase cristal, não é? Então, é imagem com resolução atômica, cristalografia, para descobrir praticamente qualquer estrutura cristalina, né, existente e não existente, uma fase não cadastrada, desconhecida. Transmissão é uma das técnicas recomendadas para você descobrir uma nova fase cristalina. E, por último, você determinar também a composição química dessa fase, né? De todas as fases, lógico que coexistem no material, mas o principal da transmissão é poder fazer isso na escala nanométrica, certo? Então, as técnicas de espectroscopia são o EDS e o WILS, que eu posso falar um pouquinho mais em detalhes para vocês, mas os dois, o EDS e o WILS, trabalham com a medida da composição química, né, de uma fase, certo? Uma composição mais geral é preferível a gente fazer no MEL, tá bom? Na transmissão a gente já vai fazer uma região muito específica, se for fazer
um EDS geral, fazer um EDS geral a 5, 10 mil vezes, a gente já está medindo a composição de uma região muito específica, certo? Bom, os principais conceitos, né, que a gente vai abordar aqui nesse tópico, nessa parte de transmissão, falar um pouco da importância, acho que eu já venho falando desde essa introdução aí da importância do microscópio de transmissão para a engenharia, né, e para a ciência dos materiais, falar do funcionamento do microscópio, sobre essa identificação de fases na escala micron ou na escala nano. Vou falar muito de parâmetro de rede, né, da célula unitária, de distância interplanar, né, o D de HKL, também medida de tamanho de grão, se for um material com grão extremamente fino, na escala nanométrica, né, o transmissão é muito bom para isso também. E um pouquinho dos softwares que a gente pode usar para trabalhar com análise de imagem, né? Assim como a gente pode fazer com o óptico, com o MEB, qualquer técnica de imagem, a gente pode fazer bastante coisa também com análise de imagem e transmissão, com softwares como o ImageJ, né? O Digital Micrograph, são os principais, e o GEMS, que é Java Electron Microscopy Software. O GEMS não é um software muito de análise de imagem, mas é um software riquíssimo de simulação. Dá para a gente fazer simulação de difração de raio-x e simulação também de imagens de microscopia eletrônica de transmissão, até simular imagem de alta resolução, né, na escala atômica. Bom, o que a gente pretende aqui, o objetivo desse tópico vocês têm que dominar os principais conceitos relacionados à microscopia eletrônica de transmissão, não é? As principais utilizações de um TEM, de um microscópio de transmissão, e suas técnicas associadas, que seria a difração de elétrons, né, de área selecionada, que a gente chama de SAD, que do inglês é Selected Area Diffraction, a técnica de EDS, que é espectroscopia de energia dispersiva, né? O EDS vem do inglês Energy Dispersive Spectroscopy, a análise de STEM, que tem um modo de fazer imagem, o modo TEM, que é o modo estático, e o modo STEM seria o modo transmissão varredura, né? Similar a um MEB, só que com um feixe transmitindo e difratando pela amostra. Então, o STEM vem da sigla do inglês Scanning Transmission Electron Microscopy. Aí tem o WILS, que é uma outra técnica de espectroscopia complementar ao EDS, e o WILS é espectroscopia por perda de energia de elétrons, né? Essa sigla WILS também é do inglês, Electron Energy Loss Spectroscopy. E por fim tem a técnica de ASTAR, que a gente também tem no LCE aí, eu vou falar um pouquinho quando ilustrar os microscópios que a gente tem. O ASTAR é um mapeamento cristalográfico, né, que a gente pode fazer no transmissão, similar ao EBSD, que eu já falei para vocês na parte de MED, só que o ASTAR a gente pode fazer com uma resolução muito melhor, uma resolução da ordem, por exemplo, de 5 nanômetros, né, até menor se a gente fizer isso no microscópio de transmissão FEC, pode ser da ordem de 2 nanômetros. Já no EBSD a gente vai ter uma resolução de no mínimo aí 50, 100 nanômetros, tá? No transmissão também é importante a gente conhecer os potenciais e limitações da técnica, né? Talvez uma das grandes desvantagens de transmissão seja analisar uma região muito pequena da amostra, né? A gente vai ter uma amostra de 3 milímetros de diâmetro, um disquinho pequenininho assim, e aí vai ter um furo lá no centro dessa amostra, onde a gente vai ter uma área fina. Bem nas bordas desse furo é a região, a chamada área útil, área fina, que nós vamos analisar a amostra. Então, é uma região muito pequena, né? Muito limitada. Então, temos que saber as vantagens e desvantagens. Falei muito aqui das vantagens, mas essa é uma grande desvantagem. Nós temos que ter um conhecimento, assim, quase que pleno da relação entre comprimento de onda, voltagem e resolução do microscópio, tá? Então, vou falar um pouquinho disso daí. Comprimento de onda, o lambda em nanômetro, tá? E a voltagem em quilovolts. A coerência do feixe também, tentar entender, né, o que significa esse fato do feixe ser coerente, os tipos de canhões que a gente tem, de tungstênio, LAB6, que é hexabolete de lantânio, e o FEG, que é o Field Emission Gun, feixe por emissão de campo, né? O que a transmissão nos permite, né, identificar fases na escala nanométrica, calcular a fração dessa fase nanométrica e medir também o tamanho de grão, ou tamanho de partícula de fase, né, desde a escala nanométrica também. Além disso, a transmissão faz várias outras análises que eu mencionei nas técnicas acessórias, não é?
como medir textura, né, cristalográfica, numa escala muito fina, né, fazer um mapeamento cristalográfico através do ASTAR, mapeamento elementar, quer dizer, fazer um mapeamento de 2 ou 3 elementos químicos, né, por uma região da amostra, não tem limite, se tiver 10 elementos químicos na amostra, você faz um mapeamento de 10, se tiver 20 elementos compondo a amostra, você vai fazer um mapeamento desses 20 simultaneamente, não importa o número de elementos. E o transmissão também tem a capacidade de distinguir fase cristalina de amorfa, tá? Não importa quais sejam praticamente as frações dessas fases, tá? Identificar se o material é cristalino ou amorfo e diferentes combinações, né, frações dessas duas formas aí, tá? Bom, nós vamos disponibilizar de maneira, né, de praxe, que a gente vem disponibilizando para as outras aulas, tá? Alguns materiais adicionais também, não só os slides dessa aula, mas também alguns materiais adicionais, como apostilas, catálogos, né, em PDF, tá bom? Tudo que for permitido a gente divulgar, que não tenha problema né, de restrição, como é que fala, de dar os créditos, né, ou de proteção, a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Com material de apoio de leitura. O vídeo que eu estou gravando aqui em diferentes partes, tá? E aí as tarefas de vocês, né, vão ser estudar esses materiais e entregar o resumo que a gente combina para toda a aula e resolver uma lista de exercícios que a gente vai disponibilizar no ABA também. Lembrando que esse resumo, ele conta não só com avaliação, como frequência. Tá certo? E a gente vai avaliar o desempenho de vocês individualmente através dessas avaliações aí do resumo e lista, e avaliar o desempenho de vocês em grupo, no caso da apresentação do seminário, tá? Basicamente, é isso aí. Então, e eu vou finalizar essa parte, daqui a pouco eu dou continuidade com o segundo tópico aí, a segunda parte de transmissão, tá bom? Então, tá jóia, então, obrigado, pessoal.